Douglas Luiz fala sobre o Vasco na seleção. E também vamos falar sobre a situação do Marlon Freitas. O que a gente já tinha falado aqui com vocês anteriormente é a situação meio complicada para o Botafogo liberar o jogador. Também sobre os jogadores do Vasco que estão com a seleção. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar com mais um giro de notícias do Vasco. Vamos falar do Gigante da Colina a partir de agora. Já manda um abraço a você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Já convido a você se inscrever no nosso Comentaléu Vascaíno. E antes de trazer as informações do futebol, como a gente tinha falado ontem, o Alexandre Cordeiro não foi liberado pelo CAD, né? Pela situação do conselho, para ele assumir o conselho de administração da SAF do Vasco, porque ele é o presidente do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a Comissão de Ética Pública da República, da Presidência da República, concluiu que haveria conflito de interesse se ele tivesse assumido se ele assumisse a sua posição no Vasco da Gama. Com isso, foi adiada a votação que iria aprovar a indicação do nome de Cordeiro para o Vasco, e o nosso Pedro Salomão, que já vem ocupando o cargo em algumas reuniões com a 77, permanece no posto de forma interina. O órgão, né, que é presidido pelo Alexandre Cordeiro trabalha muito com essa questão de livre concorrência, também com as SAFs no futebol, e foi vetado aí essa situação da indicação por ele. Os poderes do Vasco estão cientes de que essa lacuna ainda será preenchida em votação aí no Conselho Deliberativo. Eles precisam indicar um segundo nome, mas por causa dessa situação, a votação acabou sendo adiada. E olha, o Vasco foi assunto da entrevista coletiva da seleção brasileira nesta quinta-feira lá em Londres. O Douglas Luiz falou sobre os jogadores que estão lá, que torcem para o Vasco, e também de uma conversa que ele teve com o Léo Jardim. Eu acho que todo torcedor vascaíno, se tivesse a oportunidade de conversar com um jogador do Vasco, faria a mesma pergunta que o Douglas Luiz acabou fazendo aí ao Léo Jardim. E eu vou trazer aqui para vocês esse trecho da fala do Douglas Luiz durante essa entrevista coletiva que aconteceu em Londres, antes aí, entrevista coletiva que antecede o jogo do Brasil contra a equipe da Inglaterra. Também vou falar sobre a situação de Léo Jardim lá. Será que ele vai ser titular? Mas aí, fala aí, Douglas Luiz! Cara, essa relação é muito boa. O Richarlison e o Bruno, eu consegui descobrir ali do Richarlison uma vez nas Olimpíadas, então eu realmente nem sabia. Sobre o Jardim também, a primeira coisa quando ele chegou aqui eu falei, irmão, e aí, o que vai acontecer esse ano? Vamos sofrer de novo? Ele falou que precisava de algumas contrataçõezinhas, mas que o treinador Ramon chegou ali, é um excelente treinador, então creio que não vamos sofrer. Mas essa é a resenha é muito boa. Fico feliz de ter atletas do Vasco aqui, podendo demonstrar que o clube é gigante. Vocês viram, né? Douglas Luiz fez a mesma pergunta que todo torcedor vascaíno faz. Será que esse ano a gente vai sofrer? Como é que vai ser esse ano? O Léo Jardim deixou claro que o Vasco precisa de reforço. É o que eu sempre digo, o Vasco precisa reforçar o seu elenco. Todos lá dentro sabem disso. Vamos ver como é que o Vasco vai trabalhar essa situação de reforço, porque o Vasco precisa muito qualificar o seu elenco. Sobre o Léo Jardim na seleção, o primeiro treino do Dorival indicou que o Bento deve ser o titular do gol. O Bento deve ser a opção do Dorival no primeiro treino com bola. O Bento foi o escolhido. O que é que eu acho? O Bento é um goleiro de muita qualidade. É um goleiro que eu acho que tem muito futuro. Inclusive teve muita proposta aí do Inter de Milão. Mas nesse momento, o melhor goleiro do Brasil não é porque ele é do Vasco, não. Quem vem fazendo a melhor temporada até então é o Léo Jardim. O Léo Jardim vem fazendo defesas sensacionais e vem na sequência. O Bento vem tendo também, no ano passado, teve boas atuações. Chegou um momento que oscilou ali.
voltou a ter boas atuações no final da temporada, mas hoje se fosse o Dorival, eu colocaria no gol aí o Léo Jardim, já que não tem nem Ederson, nem o nosso Alisson, que aí já é outro patamar, né? São goleiros de seleção há muito tempo, goleiros de 2 Copas do Mundo e goleiros que estão campeões de UEFA Champions League. Mas hoje, se eu fosse definir, eu colocaria o Léo Jardim, não por clubismo, mas pela qualidade do jogador. Falando agora sobre Marlon Freitas. Tá muito difícil, o Wellington Campos trouxe isso também. A contratação do jogador. O Botafogo entende que é um jogador importantíssimo para eles. Eu já tinha falado isso aqui há 2 semanas atrás, falei semana passada de novo e volto a dizer hoje. É uma negociação muito difícil. O Vasco vai fechar? Não sei. Alexandre Matos vai ter que usar o famoso tubarão de mercado. Mas hoje a negociação entre Vasco e Botafogo, ela é muito difícil por ser um pilar da equipe do Botafogo. É um jogador que tem muita voz ativa no vestiário e que tem o apreço do John Textor. John Textor não é igual a Josh Wander. John Textor tá sempre junto, tá colado, tá sabendo o que tá acontecendo nos vestiários. Então, ele tem muito apreço pelo Marlon Freitas e hoje faz com que a situação fique bem indefinida. Se o Vasco quiser tirar o Marlon Freitas de lá, vai ter que gastar muito dinheiro e ainda contar com a boa vontade do John Textor de liberar o jogador para o Vasco. Então hoje a negociação é muito difícil. Volto a dizer a vocês, não quero estar aqui alimentando algum tipo de esperança no torcedor, sabendo que a questão é muito difícil. Pode acontecer, Léo? Óbvio que pode acontecer, mas deixo bem claro que é muito difícil hoje essa negociação ir à frente. Então é isso. Agradecemos a vocês no nosso novo formato, né, um pouco mais curto, mais objetivo, trazendo as informações do Vasco. Agradeço a sua audiência. Já se inscreve quem não é inscrito, compartilha bastante nossos vídeos. Até a próxima e valeu! Tamo junto!